Paz de Cristo a todos. Deus abençoe. Sejam bem-vindos para mais uma live aqui no nosso canal Colônia Betel, a Porta do Céu. Temos falado sobre as leis. O que é leis? E para que servem as leis? E as leis saem da onde? Você sabe que todas elas vêm daqui, do Decálogo, dos mandamentos. No capítulo 20 de Êxodo, o Senhor diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Então, queridos, olhando para esse mandamento, para essa lei, para essa ordem de Deus, é que a gente começa a analisar. Nós que conhecemos o Evangelho, começamos a analisar. Nem todos que conhecem o Evangelho podem fazer isso. Os pastores de hoje são palmeirenses, são botafoguenses, são flamenguistas, são corintianos. Todos eles são apegados ao ídolo, ao dinheiro, à fama. Olha aí, pastores querendo até arrumar, se possível até se matam, e matam por causa de Bolsonaro, por causa de outro partido político, por causa do Lula, por causa do seu partido político. Isso não é pastor que serve a Deus. Então, o que nós queremos analisar, o que Deus diz aqui. O que Deus falou para a nação de Israel? Deus falou para a nação de Israel ali e parou? Encerrou? Não disse mais nada? A lei acabou? Veja então comigo em Deuteronômio como Deus deu continuidade à lei. Ou melhor, pegou o mandamento, estabeleceu, afirmou, confirmou, e aí foi trabalhar com as leis em cima do mandamento. Veja o capítulo 5 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio 5. O Senhor falando aqui. Ele diz assim, os 10 mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. E aí a pessoa, você e todos os seres humanos dizem, Deus falou isso lá no Velho Testamento. Então você vai para o catolicismo romano, eles dizem, nós temos a imagem, mas nós não adoramos a imagem. Veja, irmãos, que coisa maldosa contra Deus. Como o povo, e principalmente o catolicismo, os pastores, os líderes, ou melhor, os padres, e toda a corte do papado, como eles humilham a Deus, como eles rebaixam a Deus, como eles pisam o Filho de Deus, como eles têm a Deus como nada, como eles passam Deus para trás, como para eles Deus não tem valor nenhum. Como pode isso? E você que está nessa condição, faz a mesma coisa. Irmãos, a imagem não tem nada a ver. Eu não tenho nada a ver com imagem. Eu não estou preocupado com a imagem. A imagem é algo de um trabalho, de uma escultura, de um escultor que fez a sua arte, o seu trabalho, cada imagem que ele faz aí, imagens bonitas, que eles fazem aí, estátuas,
tudo muito bonita, muito bem trabalhada, sabe, um desenho perfeito que eles trabalham para fazer isso. Por isso eu não tenho nada contra a imagem, não me interesso pela imagem. Eu vou até ela e falo, vem até aqui, ela não vem. Eu falo, boa tarde, ela não responde nada. Eu digo, bom dia, ela não responde nada. Se eu xingo ela, falo alguma coisa contra ela, não vai dizer nada. Se eu bater nela, ela não diz que está doendo. Por que eu vou ter alguma coisa contra uma obra de arte bonita e bem trabalhada como é as imagens? Agora, o que interessa e o que nós discutimos aqui dentro da Bíblia, quem está por trás da imagem. Humanamente falando, padre, meu negócio é com vocês, seu padre. E o Vaticano todo. O negócio é com vocês. Não é contra as imagens. Vocês não respeitam as imagens. Vocês colocam ela dentro da igreja, vocês colocam elas lá, vocês carregam ela para disfarçar o que vocês fazem contra o Filho de Deus, contra a Mãe de Jesus, é o que vocês fazem. A imagem não pede para vocês adorar ela, para vocês prostrar diante dela. E a imagem não fala para vocês, eu vou fazer isso com você, e vou fazer isso para você. Ela nunca vai te dizer, padre. E nem você, meu querido irmão católico, que está lá fazendo isso, inocentemente, e dizendo que ela fez. Abra comigo aqui em Deuteronômio, capítulo de número 4. Vejam aqui o que Jesus diz. No versículo de número 15. Não, no dia em que o Senhor, vosso Deus, falou convosco em Horebe, do meio do fogo, não viste figura nenhuma. Portanto, guardai com diligência as vossas almas, para que não vos corrompais, fazendo um ídolo, uma imagem de qualquer tipo. Qualquer tipo de imagem. Deus repreendeu a Israel, dizendo que não era para fazer qualquer tipo de imagem. E aí ele diz assim, ó, figura de homem ou de mulher. E como é que nós vamos fazer agora? Com Maria, com Jesus, que vocês têm figura de todos, dizendo-se eles. Figura de Pedro, figura de João, figura de Tiago, figura de todos eles. Como é que vocês vão fazer uma imagem na figura destes homens, dessas mulheres, dizendo-se eles, se vocês não conhecem? Como pode? De onde surgiu essa ideia? Vocês tinham que explicar. Eu, como filho de Deus, como pregador do Evangelho, como irmão de Maria, mãe do Senhor, que morreu, eu creio, salva, que está dormindo no pó da terra, vai levantar do pó da terra para glorificar Deus comigo e com todos aqueles que são salvos no dia que Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. Mas Maria está no paraíso, os apóstolos estão no paraíso, então mostra qual é o paraíso que eles estão. Aonde está esse paraíso? Meu pastor morreu, o bispo morreu, foi para o paraíso, o missionário morreu, foi para o paraíso. Aonde é o paraíso que eles foram? Porque dentro da Bíblia está escrito que quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, ele vai ressuscitar os que morreram com ele, os que morreram salvos, dar-lhes um novo corpo e levar para a glória. E levar para Nova Jerusalém, para o paraíso de Deus. Agora diga, com que corpo eles estão lá no paraíso se Cristo vai dar um outro corpo, igreja? Ô católico, com que corpo vocês estão lá no paraíso? Se Cristo, quando voltar, vai ressuscitar e dar outro corpo para levar para o paraíso. E se vocês já estão no paraíso, para que Cristo vai levar vocês de novo para um outro paraíso? Gente, que ignorância é essa? Hã? Como pode ser isso? Não fará para ti imagem de qualquer
Tipo, olha para frente. De algum animal que vive na terra, ou de algum pássaro que voa pelos céus, de algum animal que rasteja sobre o sol, ou de algum peixe que há nas águas que estão debaixo da terra. Aves dos céus, peixes do mar, animais da terra, ninguém é para ser um ídolo. Ninguém é para ter uma gravação de uma imagem, a feitura de uma imagem, para que alguém se prostre sobre ela. Neustan, uma imagem de uma serpente, de uma cobra. Você já conhece essa passagem. Reis diz isso. Eu falarei sobre essa imagem. Eu mostrarei dentro da Bíblia o que representa aquela imagem, quem é que está por trás daquela imagem. Aí ele diz aqui, ó. E quando levantarem os teus olhos aos céus e veres o sol, a lua, as estrelas e todo o exército dos céus, não sejas seduzidos a inclinar-te e adorar, coisa que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos que vivem debaixo do céu. Ou Israel, ou ser humano, ou pessoas humanas, é o que Deus está querendo dizer aqui. Ó. Você está no solo sagrado? Você está adorando o solo sagrado? Você está prostrando no solo sagrado? O que é que você está fazendo? Não, mas nós fazemos isso, porque isso, porque isso e porque isso. Queridos, não importa. A declaração de Deus é essa: não tenhas, não faças, não siga-os, não adore. Essa é a declaração divina para toda a raça humana. Eu dei para vocês tudo isso. São de vocês. Não é para vocês prostrarem e adorarem. Adore a mim, que sou vivo, assim diz o Senhor. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Adore a mim, que estou vivo. Adore a mim, que criei todas as coisas. Aí você pega as coisas que Deus criou, católico, faz uma imagem dessa e diz: aqui está Deus. Capítulo de número 32 do livro de Êxodo. Abram comigo. Êxodo 32. Versículo 1. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acerrou-se Arão e lhes disse: levantem-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Disse-lhes Arão: tirai os pendentes de ouro que estão nas orlas de vossas mulheres, ou melhor, desculpe, estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxe a Arão, e ele os tomou das suas mãos, e com um burilo deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de ouro, ou de fundição. Então eles disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram
da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Depois o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu, depressa se desviou do caminho que eu lhes ordenei, e fizeram para si um bezerro de fundição. Perante ele se inclinaram, e lhes ofereceram sacrifícios, e disseram: são esses, ó Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Então eu farei eles e os consumirei. Desculpe-me, estou lendo errado aqui. Então eu farei de ti uma grande nação. Amém? Desculpa. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acendeu o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Porque hão de dizer os egípcios: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Jacó, teus servos, os quais por ti mesmo jurastes e lhes dissestes: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas dos céus, e lhes darei toda esta terra de que tenho dito, para que a possua por herança eternamente. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera havia de fazer ao seu povo. Voltou-se Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e do outro lado estava escrita, aquelas tábuas eram obras de Deus. Viu os acusadores de Moisés? Isso é coisa de Deus e não de Moisés, tá? Escrituras, ou melhor, mandamentos e leis é de Deus e não de Moisés, tá? Seus falsos pregadores, mentirosos. Tábua escrita, ou melhor, também a escritura era o mesmo escrito de Deus, esculpida nas tábuas. Tudo de Deus, o catolicismo, o cristianismo, ou o ser humano, tudo de Deus e nada de Moisés. Viu, acusadores de Moisés?
dentro das igrejas evangélicas, batista, metodista, assembleia, todos vocês que acusam Moisés de ter dado as leis, de ter dado os mandamentos, seus mentirosos, vocês vão pagar o preço por isso. Por quê? Desfigura Deus e acusa Moisés de ter feito algo que vocês não querem cumprir, mas que Deus obriga o ser humano a cumprir se quiser ser salvo. Exige do ser humano. Ouviu, seu padre? E aí ele diz aqui, o versículo 17. Ora, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Respondeu-lhes Moisés: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas é a voz dos que cantam que eu ouço. Chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhes a ira e arremessou das mãos as taubas e as quebrou ao pé do monte. Então tomou o bezerro que tinha feito e o queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó, e o espargiu sobre a água, e deu a beber aos filhos de Israel. Perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que sobre ele tornastes tamanho pecado? Respondeu Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Disseram-lhe: faz-nos deuses que vão diante de nós. Não sabemos o que sucedeu a esse Moisés, a esse homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse que quem tem ouro, arranquem-o. Deram-me, e eu o lancei no fogo, e saiu esse bezerro. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado e que Arão havia deixado-a solta, para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé e à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor? Venha a mim. E se ajuntou a ele todos os filhos de Levi. Então ele lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa. Passai e tornai pelo arraial de de porta em porta, e matem cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. Os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia cerca de 3.000 homens. Então disse Moisés: hoje fostes separados para o Senhor, pois cada um foi contra o seu filho e contra o seu irmão, e hoje ele vos abençoou. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação pelo vosso pecado.
Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: este povo cometeu grande pecado, fazendo para si Deus de ouro. Agora peço-te, perdoa o seu pecado, ou se não, risca-me do livro que escrevestes. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecou contra mim, a esse riscarei do meu livro. Agora vai, conduz esse povo para o lugar que te tenho dito, e o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, punirei o pecado deles. Eu, o Senhor, feri o povo por causa do que fizeram com o bezerro que Arão fabricou. Então, meu querido, meu amigo, padre, meu querido padre, você está brincando com Deus, né? Você acha que você vai ficar o tempo todo dizendo que Deus está ali, levando o povo aí? Se vocês, irmão, estão achando que vai ficar assim a vida inteira? Moisés, quando vai para o monte, ele sobe ao monte, feliz da vida, porque estava em comunhão com Deus, como sempre, e Deus querendo falar com ele, para o bem da nação de Israel naquele tempo, e para o bem de todas as nações da terra, porque Cristo viria para a salvação de todos, como de fato veio. Mas parece que não veio para vocês, né, seu padre? Porque para vocês está aí a imagem, e vocês ensinam a adorar isso. Parece que para vocês não veio, né, evangélico? Para vocês está lá o Bolsonaro, está lá o Lula, está lá o político, está lá o ídolo. É esse os deuses de vocês, não é? É o gospel dentro da igreja, é o ídolo gospel dentro da igreja. Esse é os deuses de vocês? Cristo poderia dizer, como diz Isaías, raça de víbora. Quem vos ensinou, ou melhor, como João Batista, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vocês estão plantando mal na nação, em toda a terra, vocês verão a destruição. Aliás, eu tenho uma revelação de Deus para passar, não só para o Brasil, mas para todas as nações. O que vai acontecer futuramente? Um recado de Deus. Antes que o anticristo implanta o seu reino, que já está começando, já está tudo encaminhado, antes que ele coloque o seu trono. Está para ser gerado o que ele vai usar. Está achando que está aqui na terra o que ele vai usar? Que já está vivo, que é o Trump, que é o Elon Musk lá dos Estados Unidos, não sei falar esses nomes não, viu? Que é o presidente aí da nação, do Brasil, o rei, não sei de onde. Você está achando que é essa gente? Esses comedores de feijão, de angu, você está achando que é esses? Para de besteira, gente. Tem nada disso aí, são apenas instrumentos. Tá achando, é o Papa. Que Papa, rapaz? Para de falar besteira. São apenas instrumentos. O anticristo vem tipificando a Cristo. E como Cristo veio, tomou o corpo de uma mulher, o ventre de uma mulher e nasceu. Tomou o ventre de uma mulher, não o corpo, o ventre de uma mulher e nasceu. Pela profecia dada por Deus, Satanás vai tomar também o ventre de uma mulher e vai nascer uma pessoa de lá que não vai tocar em mulher, que não vai ser nada desse tipo, para que ele possa habitar e dizer: eu sou Deus. Vocês não percebem que a Bíblia diz? Querendo ser Deus, parecendo ser Deus, imitando a Deus em tudo, e desde a glória que ele diz: serei semelhante ao Altíssimo, e subirei o meu trono até as altas nuvens, nas estrelas do céu estabelecerei o meu reino. Você esqueceu disso, igreja? Vocês estão esquecendo disso? E está achando que essa gente aí, essa picaretagem que está aí, que está envolvida na corrupção, que ele, Satanás, trouxe por quebra das leis. O homem não respeita mais leis. Olha os políticos aí. Cadê as leis contra eles? O cara mata, o cara rouba, o cara faz tudo que é atrocidade, tudo que é negativo, mas ele tem um curso superior, ele tem foro privilegiado. É um absurdo, é uma vergonha.
E os caras ficam tudo soltos aí. Não é assim mesmo? É um absurdo o que nós vemos. E ele diz aqui, ó, Moisés subiu no monte. Quanta recomendação de Deus: não farás, não terás, não adorarás, não prostrarás. Se você já tem na sua casa, você é um perdido pecador, meu querido. E você, crente, amante do dinheiro, é o que você é. Amante do carro, amante disso, amante daquilo, é o que vocês são dentro das igrejas. Eu sou cantor gospel porque você ama a fama e o dinheiro, seu perdido pecador. Mas eu sou profeta, eu faço isso, eu faço aquilo, e vou profetizando. Está cheio aí, ó. Eu vou falar sobre os dons do Espírito e das experiências que tive com os demônios. Quando eles falavam em língua nos terreiros, na praia, né? Praia Grande, São Vicente, quando nós armávamos aquelas cabanas para receber eles, para oferecer sacrifício, para oferecer oferendas, para eles fazerem os seus trabalhos. Passei por tudo isso e quando eles oravam em língua ali. Tem oração em línguas? Claro que tem. Do Espírito Santo? Claro que sim. Mas a palavra diz Espírito Santo. Então, Moisés sobe para o monte. O objetivo era esse: trazer o recado de Deus, a lei de Deus, a disciplina de Deus para toda a nação de Israel, que era a nação que ia representar o Filho de Deus vindo ao mundo. Tudo que Israel ia fazer em adoração a Deus tipificava Cristo vindo ao mundo. Festas judaicas, 7 festas, louvores, adoração, comemorações, tudo era simbolizando, tipificando o Salvador virá. Era só isso. Mas Moisés vai para o monte. E quando ele está no monte orando, 40 dias, 40 noites, sem comer e sem beber, né? Outra coisa que falta, jejum, né, gente? Vocês saberão o que é jejum, não o regime que está por aí. Meu Deus, só Jesus na causa. Então, quando Moisés vai, ele sobe. Irmão, veja a displicência. Veja a pobreza do povo que não tem a presença de Deus em suas vidas. É o que está na igreja hoje. Não tem a presença de Deus em suas vidas, tudo engana, tudo atrai. Então está dentro da igreja, acostumou, conte a benção, irmão. Eu estava com a dor de cabeça, o mal passou. Daqui a pouco vai morrer. Com um derrame, queridos. Estava com leucemia, Deus rasgou a leucemia, Deus tirou a doença, a pessoa morre com a leucemia. Gente, por amor a Cristo, abre os olhos dentro da igreja. Eu conheço gente, conheci gente que está embaixo da terra hoje, porque o tal missionário disse: você está curado do câncer, Jesus te curou. O tal pastor disse: você está curado do câncer, Jesus te curou. Ele acha que ficou curado. Sentiu um alívio. Satanás estratégico e dono daquilo que Jesus disse em João 10. Ele veio para matar, roubar e destruir. Dono disso, ele fica quietinho por um tempo. Daqui a pouco ele vai lá e permite. Deus que não pode fazer nada, você não acreditou nele, você é pagão, querido. Você dá mais ouvido à voz do homem do que a de Deus. De repente, o câncer avança de novo. Vai para o médico diz: não tem mais jeito. Conheci muitos. Está embaixo da terra hoje. Irmão, ora por mim. Porque, escuta, mas o missionário não falou que você estava curado, queridos? Hein, querido? O missionário não falou? Falou, mas manifestou agora de novo.
e já espalhou para o corpo. Falei, clama a Deus, para que Ele possa salvar a tua alma. Desceu à sepultura, queridos. Tem muitos, e muitos, e muitos. Ouçam uma coisa. Ouçam uma coisa que Deus manda para vocês hoje. Cristo Jesus não cura ninguém através das mãos de pastores imundos pecadores, de mulheres pecadoras, de quem é pecadora. Deus não cura ninguém. Deus não opera na mão dessa gente. Aí você vai dizer para mim, mas como Deus não opera? Como é que Deus não opera? E como é que Jesus fez tantos milagres, colocou as mãos e curou? Jesus era Jesus. Não se contaminava. Cristo não vai se contaminar quando você, pecador, põe a mão numa pessoa e ele vai lá com seu poder sobre a tua mão e cura. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, não era Paulo que fazia, querido, era Deus pelas mãos de Paulo. Mas o apóstolo Pedro, lá na frente do templo Formosa, capítulo 3 de Atos, diz, quando o povo veio para eles, que ele tinha levantado aquele paralítico, diz para eles, não pense que foi por causa da nossa santidade ou justiça que esse homem está andando, foi a fé que ele teve em Cristo Jesus, e através de nós Cristo curou. Pedro nunca diz ali que eles não eram santos. Pelo contrário, Pedro está dizendo que ele era santo. Não foi a nossa santidade, foi a nossa fé em Cristo Jesus. Através da nossa santidade, Cristo fez. Queridos, Cristo não opera na mão dessa gente pagã imunda. Acredite nisso. Tem um outro fazendo. Por isso eu digo para você, a imagem de Maria está fazendo, não está fazendo nada. Tem alguém fazendo por trás, e você saberá quem é que está fazendo. Amém? Continuaremos sobre esse bezerro aqui, tá? Que Deus te abençoe. Ore comigo agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor tão grande para conosco. Obrigado, Deus, pela obra do teu Espírito. Obrigado, Deus, pelas tuas leis. Obrigado, Deus, os teus mandamentos. Nunca vai acabar. Nunca. Os teus mandamentos, os 10 mandamentos são vitalícios, Senhor. Não vai acabar. Quando chegarmos na glória, essa palavra não terás para ti em mais cultura, não vai existir mais. Esse mandamento estará no que Jesus disse, 2 por 1. 2 que cumpre os 10. Não vai precisar. Por quê? Porque todos nós somos santos. Não tem mais um Satanás, não tem mais demônios, não tem mais ímpios. Não existe mais as estrelas, nem o sol, nem a lua para eles adorarem. O Senhor já deu fim a todos. O Senhor já tem um novo céu e uma nova terra. Por isso, Deus, te agradecemos porque não estamos prostrando diante de um Deus que não pode falar, que não pode ouvir, que não pode responder. Estão prostrando diante de ti que é vivo. Pai, nada contra essa gente. Eu digo como Moisés diz. Arão disse, é propenso ao mal, mas Arão diz isso porque era culpado. Todo homem é propenso ao mal, Senhor. Tu sabes disso. Mas todo homem pode ser santo diante de ti, é só querer, Jesus. Quem coloca essa culpa na cabeça deles é Satanás. Por isso, Deus, em nome de Jesus, agradeço a Ti pela Tua palavra, pela obra do Teu Espírito, e peço a Ti misericórdia sobre a minha nação, sobre o meu povo, sobre a minha família, sobre os meus filhos, Pai. Tenha misericórdia dos meus irmãos, Pai. Tenha misericórdia dos irmãos católicos que estão hoje, Senhor, adorando um Deus que não pode salvar.
são meus parentes, envolvidos e enganados pelo Vaticano, pelos padres. Senhor, tu sabes que eu não tenho nada contra a religião, nem contra a imagem. Tu já me diz, não são elas, são que estão por trás delas. Por isso, Deus, me dá graça e me dá sabedoria, para que eu faça para que tu possa fazer com que através da pregação do teu evangelho na minha vida, o povo possa abrir os seus olhos e ver que está adorando o que por consequência não são Deus, por natureza não é Deus, e desfigurando a tua pessoa, menosprezando o teu sacrifício, desprezando o sacrifício do teu filho que morreu na cruz, e colocando o seu sangue ao vitupério. Deus, eu sei que tu não vai poupar. Como tu fez com aquela nação de Israel, assim tu vai fazer com essa nação, ou com todas as nações. Mas antes que isso aconteça, eu te peço graça e misericórdia, para que um povo possa te ouvir, através da minha oração, e sair dessa morte. Pois tu diz em tua palavra, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Convertei-vos e convertei-vos, pois porque morrereis, ó casa de Israel. Por isso, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, usa-nas em tuas mãos. Dá livramento à minha nação, à minha terra, dá livramento aos necessitados, jovens da minha nação. Dá livramento, Pai, que estão nos presídios, no leito de dor e socorro. Justiça contra aqueles que não querem a justiça. Cria para si lei e fazem o que quer, que são esses políticos. Não ficará impune. Ah, mas não vai ficar mesmo. Tu és Deus em cima no céu e embaixo na terra. Não passa na punição da lei deles, mas a tua vão passar em breve. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.